Era fim de manhã, pouco depois das 11, quando Roberto Azevedo atravessou o pátio poeirento do novo galpão logístico no sertão nordestino. Aos 54 anos, dono de transportadoras e fazendas, ele estava acostumado a ser ouvido antes mesmo de falar. O galpão, avaliado em 18 milhões de reais, brilhava sob um sol de 41 graus, cercado por funcionários alinhados e parceiros de terno suado. Roberto sorria pouco. O calor, o barulho e a expectativa não o incomodavam. Tudo estava sob controle. Foi então que um homem surgiu perto do portão lateral. Andava descalço, roupas gastas, a pele marcada pelo sol. Não pediu dinheiro, pediu apenas água. A voz era baixa, quase respeitosa. Roberto parou, olhou ao redor e percebeu os olhares atentos. Algo duro cresceu em seu peito. Com ironia, disse que quem tem fé de verdade não vive pedindo nada. Riu, alguns riram junto. O homem permaneceu em silêncio, olhos firmes, sem raiva. Roberto virou as costas, sentindo uma estranha pontada, breve, logo abafada pelo orgulho. Naquela noite, Roberto voltou para o hotel em Fortaleza com a sensação habitual de missão cumprida. O ar-condicionado forte, o silêncio controlado do quarto e a vista distante do mar compunham o cenário que sempre o tranquilizava. Tomou banho demorado, vestiu uma camisa limpa e desceu para um jantar reservado com 2 diretores e um advogado. A mesa era farta, a conversa girava em torno de números, prazos, aquisições. Roberto conduzia tudo com firmeza, como sempre fizera. Ria nos momentos certos, cortava quando achava necessário. Nada parecia fora do lugar. Ainda assim, entre uma frase e outra, a imagem do homem descalço surgia sem aviso. Não como culpa, mas como interrupção. O rosto marcado, os olhos calmos demais para alguém pedindo água. Roberto afastava o pensamento com um gole de vinho, dizendo a si mesmo que aquilo não tinha importância. Pessoas pediam coisas o tempo todo. Ele não podia se deixar afetar. No quarto, mais tarde, tentou dormir cedo. O corpo estava cansado, mas a mente seguia desperta. O som distante do trânsito se misturava a lembranças soltas. Pensou no pai, caminhoneiro que passava meses fora. Pensou na mãe que guardava a água da chuva em tonéis, porque o abastecimento falhava com frequência. Havia anos que não pensava nisso. Virou de lado, fechou os olhos com força. O sono veio fragmentado, cheio de imagens secas, sem forma. Na manhã seguinte, acordou antes do despertador. Fez café forte, abriu o laptop e começou a revisar contratos. Tudo estava em ordem. Às 9, entrou em uma videoconferência com investidores de São Paulo. Falou com segurança sobre expansão, eficiência, crescimento. Ninguém percebeu o pequeno silêncio que ele fez ao ouvir alguém pedir uma pausa para beber água. Desligou a câmera por alguns segundos, respirou fundo e voltou. Os dias seguintes seguiram o mesmo ritmo intenso. Reuniões, visitas a obras, almoços rápidos. Roberto se movia como uma máquina bem ajustada. Ainda assim, pequenas fissuras surgiam. No trânsito, ao parar em um sinal, viu um homem oferecendo água gelada em garrafas reutilizadas. Desviou o olhar, irritado consigo mesmo. No escritório, uma funcionária pediu autorização para instalar um bebedouro novo no galpão antigo. Roberto assinou sem comentar, mas sentiu um aperto estranho no estômago. À noite, sozinho em seu apartamento em São Paulo, o silêncio parecia mais pesado. A televisão ligada servia apenas como ruído. Ele se sentou na varanda, observando as luzes da cidade. Pensou na frase que ouvira, dita quase como um sussurro. A água já existe, só falta você enxergar. Não fazia sentido. Era apenas uma frase qualquer, mas voltava com insistência. Ele tentou analisá-la como analisava tudo, buscando lógica, intenção. Não encontrou nada. Isso o incomodou. Roberto sempre acreditara que controle era sinônimo de segurança. Desde cedo aprendera a não depender de ninguém. Trabalhara duro, suportara humilhações, prometera a si mesmo que nunca mais estaria em posição de pedir nada. Talvez por isso a cena o atingisse de maneira tão silenciosa. Ele não se permitia admitir. Na semana seguinte, viajou novamente ao Nordeste. Precisava visitar uma fazenda recém-adquirida no interior do Piauí. Um investimento estratégico, diziam os relatórios. Terra barata,
Potencial logístico, retorno garantido. Roberto gostava de ver de perto o que comprava. Preparou a viagem com cuidado, organizou comboio, equipamentos, pessoal técnico. Tudo calculado. Na véspera, arrumando a mala, encontrou um cantil antigo guardado no fundo do armário. Não lembrava por que ainda o tinha. Talvez fosse de alguma viagem antiga. Talvez nunca tivesse usado. Pegou-o, sentiu o peso leve, colocou de volta. Ficou alguns segundos parado, encarando o objeto, antes de fechar a mala. O voo foi tranquilo. No carro, já no interior, o calor parecia mais intenso do que o previsto. Roberto comentou com o motorista, que concordou, dizendo que o clima estava estranho naquela semana. O GPS funcionava, mas com pequenos atrasos. Nada que preocupasse. Ele confiava nos equipamentos, nas pessoas, em si mesmo. Durante a viagem, recebeu mensagens, atendeu ligações, resolveu problemas à distância. Ainda assim, havia momentos em que o silêncio do sertão se impunha. A paisagem seca, os arbustos retorcidos, a estrada longa. Roberto observava tudo com um distanciamento quase profissional, mas algo dentro dele parecia menos sólido. Em uma parada rápida, compraram água e combustível. Roberto pagou sem pensar, colocou algumas garrafas no carro. Ao fechar a porta, sentiu o vento quente no rosto e, por um instante, teve a sensação de que já estivera ali antes. Não fisicamente, mas de outra forma. Sacudiu a cabeça, afastando o pensamento. À noite, no alojamento improvisado próximo à fazenda, jantou pouco. O corpo pedia descanso, mas a mente insistia em vigiar. O funcionário que o acompanhava comentou sobre histórias da região, sobre gente que se perdia fácil no sertão. Roberto ouviu com meio sorriso, dizendo que agora tudo era diferente, que a tecnologia resolvia. Disse isso mais alto do que o necessário. Deitado, olhando o teto simples do quarto, lembrou-se novamente do olhar do andarilho. Não havia reprovação ali, apenas algo que ele não conseguia nomear. Sentiu um desconforto leve, quase físico, como se algo estivesse desalinhado dentro dele. Não era medo, era uma espécie de cansaço antigo que ele sempre ignorara. Antes de dormir, levantou-se para beber água. O copo estava frio, o gesto automático. Bebeu devagar. Pela primeira vez, pensou no ato simples de beber água como algo maior do que uma necessidade básica. Pensou em quantas vezes negara atenção, tempo, escuta. Não se julgou, apenas percebeu. Apagou a luz. O quarto mergulhou na escuridão. Do lado de fora, o vento soprava seco. Roberto fechou os olhos com a sensação incômoda de que algo estava começando a se mover, lentamente, fora de seu controle. A viagem até a fazenda começou antes do amanhecer. O céu ainda estava pálido quando o comboio deixou a estrada principal e entrou no caminho de terra que cortava o sertão do Piauí. Roberto seguia no primeiro carro, ao lado do funcionário mais antigo da empresa, um homem calado que conhecia bem aquela região. Atrás deles, outro veículo carregava equipamentos, água e mantimentos. Tudo parecia organizado, preciso como Roberto gostava. No início, o GPS indicava o trajeto sem falhas. A estrada era estreita, mas conhecida. O sol subia rápido, espalhando um calor denso, mais pesado do que o esperado. Roberto observava o painel, ajustava o ar-condicionado e comentava que aquele calor não constava nos relatórios. O funcionário concordou, dizendo que o clima andava imprevisível. Roberto respondeu com um aceno curto, confiante de que aquilo não passava de um detalhe. Com o passar das horas, o sinal começou a oscilar. O mapa travava por segundos longos demais. A comunicação entre os carros ficou intermitente. Roberto percebeu, mas não demonstrou preocupação. Disse que aquilo era normal em áreas remotas, que logo o sinal voltaria. Havia uma estrada aberta, havia veículos, havia tecnologia. Ele confiava nisso. A paisagem tornava-se cada vez mais árida. A vegetação baixa, o chão rachado, o horizonte tremendo sob o calor. Roberto sentia a camisa colar nas costas, apesar do ar gelado do carro. Bebeu água com mais frequência sem perceber. Em determinado ponto, o GPS recalculou a rota sozinho, indicando um desvio que não estava nos mapas impressos. O funcionário sugeriu parar e conferir. Roberto hesitou por um instante, depois disse que não havia motivo para atraso. Mandou seguir.
Pouco depois, o rádio chiou e ficou mudo. Tentaram contato com o segundo carro, sem resposta. Roberto apertou os lábios, irritado. Mandou reduzir a velocidade. O caminho parecia o mesmo, mas algo nele estava diferente. O silêncio era mais profundo. Não se via casas, nem animais, nem pessoas. Apenas vento quente e poeira. Em certo momento, o GPS apagou completamente. A tela ficou preta por alguns segundos antes de reiniciar sem sinal algum. Roberto sentiu um incômodo subir pelo peito. Disse que aquilo era apenas uma falha temporária. O funcionário não respondeu. Olhava a estrada com atenção excessiva, como quem tenta reconhecer algo que não se deixa reconhecer. O calor aumentou. O ar-condicionado começou a perder força. O carro avançava com dificuldade sobre a areia solta. Roberto tentou ligar para a equipe, mas o celular mostrava a ausência total de sinal. Guardou o aparelho no bolso com um gesto brusco. Não era a primeira vez que enfrentava imprevistos. Eles sempre encontraram uma saída. Decidiram parar por alguns minutos. Desceram do carro. O vento seco trouxe um cheiro de terra quente. Roberto sentiu a cabeça pesada, como se o sol pressionasse por dentro. Bebeu mais água, observando o horizonte. Não havia sombra suficiente. O funcionário apontou para o céu, onde nuvens finas começavam a se formar, estranhas para aquela hora do dia. Disse que aquilo não era comum. Roberto respondeu que nuvens não eram problema. Voltaram ao carro. Seguiram adiante. A estrada parecia se repetir, curvas semelhantes, marcas iguais. Roberto teve a sensação incômoda de estar andando em círculos. Não comentou. Ajustou o relógio, conferiu o tanque, fez contas rápidas. Ainda havia combustível suficiente. Água também. Tudo estava sob controle, repetiu para si mesmo. Pouco tempo depois, o segundo carro desapareceu completamente da vista. Tentaram contato novamente. Nada. O rádio permanecia morto. O silêncio agora era absoluto. Roberto sentiu um aperto no estômago, algo que não vinha do medo, mas da perda gradual de referências. Ele, que sempre soubera onde estava, começou a duvidar. O vento ganhou força. A poeira levantava em redemoinhos baixos. O céu mudou de tom, ficando amarelado. O funcionário sugeriu procurar um ponto mais firme para parar. Roberto concordou, sem discutir. Pela primeira vez, não tinha certeza do caminho. O carro avançava com dificuldade crescente. O motor reclamava. Quando finalmente pararam, o vento já soprava com violência. A poeira batia contra a lataria como areia lançada à mão. Roberto fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Sentia a boca seca, apesar da água. O funcionário disse que aquilo parecia o início de uma tempestade de areia. Roberto nunca tinha enfrentado uma. Tentaram dar marcha a ré, mas as rodas patinaram. O carro avançava poucos metros e afundava novamente. O vento uivava, tornando difícil ouvir qualquer coisa. Roberto segurou o volante com força excessiva. A sensação de controle escorria lentamente por entre os dedos. Em meio ao barulho, um pensamento surgiu sem ser chamado. A imagem do andarilho, parado sob o sol, pedindo água. Roberto afastou a lembrança com irritação. Aquilo não era hora para memórias. Precisava agir, decidir, comandar. Mas não havia decisão clara a tomar. A tempestade cresceu rápido. O céu escureceu como se o dia estivesse sendo puxado para trás. A visibilidade caiu drasticamente. O carro balançava sob o vento. Roberto sentiu o coração acelerar. Não havia GPS, não havia sinal, não havia estrada visível. Apenas areia e ruído. Ele percebeu com uma clareza desconfortável que não dominava aquela situação. Tudo em que confiara estava falhando, um elemento após o outro. Tecnologia, planejamento, experiência. Nada respondia. O funcionário colocou a mão no painel, como se buscasse equilíbrio. Disse que talvez fosse melhor desligar o motor e esperar. Roberto hesitou. Esperar nunca fora sua estratégia. Mas olhou ao redor e entendeu que avançar às cegas poderia ser pior. Desligou o carro. O silêncio do motor contrastou com o rugido do vento. Sentado ali, envolto em poeira e calor, Roberto sentiu algo ceder por dentro. Não era ainda desespero. Era o início de uma perda mais profunda, lenta, inevitável.
A tempestade de areia não chegou de uma vez. Ela se aproximou como um peso crescente no ar, primeiro abafando os sons, depois engolindo as formas. O vento batia contra o carro com força irregular, fazendo a lataria tremer como se estivesse cansada de resistir. Roberto manteve as mãos no volante por alguns minutos, mesmo com o motor desligado, como se ainda pudesse controlar algo apenas pelo gesto. O funcionário permanecia em silêncio, olhando para frente, os olhos semicerrados por causa da poeira que entrava por pequenas frestas. O tempo perdeu contorno. Não havia mais referência de horas. O calor se tornava agressivo, pressionando a cabeça, o peito, os pensamentos. O ar-condicionado estava morto, inútil como o painel apagado. Roberto abriu uma das portas por alguns segundos, tentando avaliar a situação. Mas a rajada de areia o fez recuar imediatamente. Tossiu, sentindo a garganta arder. Decidiram permanecer dentro do carro, esperando que a tempestade passasse. Mas ela não passava. Pelo contrário, parecia ganhar corpo, como se o sertão tivesse decidido se mover. O funcionário tentou ligar o rádio novamente. Apenas estática. O celular de Roberto continuava sem sinal. Um objeto caro e silencioso em sua mão. Em certo momento, um estalo seco ecoou dentro do carro. Um dos galões de água, exposto ao calor intenso, havia rachado. A água escorreu rapidamente pelo chão, formando uma poça curta que logo desapareceu, engolida pela areia. Roberto olhou para aquilo sem reação imediata. Depois fechou os olhos por alguns segundos. Restavam apenas 2 garrafas pequenas. O funcionário sugeriu racionar. Roberto assentiu, mas não respondeu. Algo dentro dele começava a se desorganizar. Não era apenas o medo da falta de água, era a percepção clara de que todas as camadas de proteção que construíra ao longo da vida estavam sendo arrancadas uma a uma. Ali não havia contratos nem dinheiro, nem autoridade que resolvesse. A tempestade diminuiu gradualmente, deixando para trás um silêncio pesado. Quando o vento cessou, a paisagem era outra. A estrada havia desaparecido sob a areia. O horizonte parecia igual em todas as direções. Roberto saiu do carro com cuidado, sentindo as pernas trêmulas. O calor agora era mais seco, cortante. O funcionário tentou empurrar o carro, mas as rodas estavam presas. Tentaram cavar ao redor sem sucesso. A areia cedia e voltava a ocupar o espaço. Sentaram-se à sombra mínima do veículo. Roberto abriu uma das garrafas e tomou um gole pequeno, consciente demais de cada movimento. Passou a garrafa ao funcionário. Ninguém falou. O silêncio era mais duro do que qualquer discussão. O tempo avançava lento. O sol parecia imóvel no alto. Roberto sentia a boca seca, a língua pesada. A cabeça latejava. Pensou em ligar o carro novamente, tentar qualquer direção, mas sabia que seria inútil. Estavam isolados. Totalmente. Pela primeira vez em décadas, Roberto não tinha um plano. Não havia estratégia. Não havia alguém a quem ligar. O poder que sempre o acompanhara se revelava frágil, quase ilusório. Ele percebeu isso com uma clareza desconfortável. Não sentiu raiva. Sentiu um cansaço profundo. Quando a noite começou a cair, a temperatura despencou de forma brusca. O calor deu lugar a um frio inesperado, cortando a pele suada. Roberto vestiu um casaco leve que trazia no banco traseiro. O funcionário fez o mesmo. Dividiram a segunda garrafa de água em goles ainda menores. No escuro crescente, o sertão parecia maior, mais vasto. O céu se encheu de estrelas indiferentes. Roberto observava aquele espaço imenso e sentia pela primeira vez o tamanho real de sua própria insignificância. Não havia revolta nisso, apenas constatação. O funcionário comentou, em voz baixa, que talvez ninguém os encontrasse tão cedo. Roberto ouviu e não respondeu. Pensou na família, nos negócios, nos compromissos marcados para a semana seguinte. Tudo parecia distante, quase pertencente a outra pessoa. Sentado ali, com as costas apoiadas no carro, Roberto sentiu algo desmoronar por dentro. Não foi um colapso ruidoso. Foi silencioso, como uma estrutura antiga que cede aos poucos. Ele lembrou do andarilho novamente, da forma como pedira água sem exigir, sem se impor. Lembrou de suas próprias palavras, ditas com sarcasmo, diante de tantas pessoas. Aquele homem não tinha poder algum. E ainda assim,
Havia algo nele que Roberto agora reconhecia como força. Uma força que não vinha de controle, mas de aceitação. A comparação doeu. A noite avançou, o frio aumentou. O funcionário dormiu em intervalos curtos. Roberto permaneceu acordado, ouvindo o próprio coração, sentindo a sede crescer como uma presença física. Pensou em pedir ajuda, em falar em voz alta com algo que não sabia nomear. Engoliu o impulso. O orgulho ainda resistia, mesmo ferido. Mas ali, isolado no sertão, sem garantias, Roberto começava a entender que o poder que sempre exibira não tinha valor algum naquele espaço. E essa compreensão, mais do que o calor ou a sede, era o que realmente o deixava sem chão. A sede deixou de ser apenas uma sensação física e passou a ocupar todos os pensamentos de Roberto. Não era mais a boca seca ou a língua áspera. Era como se o corpo inteiro pedisse água em silêncio, um pedido constante, sem pausa. Cada respiração parecia exigir mais esforço. O frio da madrugada cedeu lentamente a um calor agressivo quando o céu começou a clarear, e o contraste deixou o corpo ainda mais confuso. Roberto tentou se levantar, mas as pernas responderam com atraso. Sentiu tontura e precisou se apoiar no carro. O funcionário acordou assustado e perguntou se estava tudo bem. Roberto assentiu, mesmo sabendo que não estava. A última garrafa de água estava quase vazia. Dividiram um gole mínimo cada um. A água desceu lenta, insuficiente, quase simbólica. O sol subiu rápido, sem piedade. A areia refletia a luz com intensidade dolorosa. Roberto sentia a cabeça pesada, os pensamentos embaralhados. Em alguns momentos, tinha dificuldade para distinguir o que era lembrança do que era imaginação. Fechava os olhos e via cenas desconexas. O galpão recém-inaugurado, o brilho do aço, o riso contido dos parceiros. Depois, o rosto do andarilho surgia com nitidez perturbadora. A frase voltava com insistência, como um eco que não se calava. A água já existe, só falta você enxergar. Roberto tentou afastar o pensamento, mas não conseguiu. Pela primeira vez, percebeu o peso real daquelas palavras. Não como provocação, mas como constatação. Ali, cercado por areia e silêncio, ele enxergava claramente o quanto sempre confundira força com controle. Sentou-se novamente à sombra curta do carro. O funcionário permanecia em silêncio, poupando energia. Roberto observava as próprias mãos, acostumadas a assinar contratos, a apontar direções, agora trêmulas e inúteis. Uma sensação de medo começou a se instalar, não explosiva, mas constante, como um fundo sonoro. Com o passar das horas, a confusão mental aumentou. Roberto falava pouco, mas quando falava, às vezes se perdia no meio da frase. Lembranças antigas emergiam sem aviso. Viu-se criança, carregando baldes de água com a mãe, esperando o caminhão-pipa que nem sempre chegava. Lembrou do gosto da água morna, da paciência silenciosa da mãe, da forma como ela repartia, mesmo quando era pouco. Aquilo parecia pertencer a outra vida, esquecida de propósito. O orgulho, que sempre fora uma armadura, começou a se tornar pesado demais. Roberto percebeu que resistia não à situação, mas à ideia de admitir sua fragilidade. Sempre acreditara que pedir era sinal de fraqueza. Agora, o corpo pedia o tempo todo, sem se importar com crenças ou discursos. Quando a tarde avançou e a sombra começou a se alongar novamente, o medo ganhou contornos mais definidos. Roberto sentiu o coração acelerar sem motivo aparente. A respiração ficou curta. Tentou se acalmar, controlar o ritmo, como fizera tantas vezes em reuniões difíceis. Não funcionou. O pânico veio em ondas curtas, sufocantes. Foi então que, quase sem perceber, falou em voz baixa. Não era uma frase ensaiada. Não havia palavras bonitas, apenas um pedido confuso, sincero, dirigido a algo que ele não costumava reconhecer. Pediu ajuda, pediu orientação, pediu, acima de tudo, uma chance. A voz saiu rouca, quebrada pelo vento seco. Não houve resposta imediata, nenhum sinal visível. Ainda assim, algo dentro dele se aquietou levemente. Não foi alívio, mas uma pausa. Roberto apoiou a cabeça no banco do carro
e deixou que as lembranças viessem. Viu novamente o andarilho. Desta vez, não como alguém humilhado, mas como alguém inteiro. Lembrou-se do olhar firme, da postura tranquila, da ausência de ressentimento. Lembrou-se de como negar a água não por falta, mas por necessidade de afirmar poder. Aquela compreensão atravessou Roberto como um corte limpo. Não houve lágrimas, apenas um arrependimento silencioso, profundo. Ele entendeu, com clareza dolorosa, que não fora a sede do andarilho que o incomodara naquele dia, mas o espelho que ele representava. Um homem sem posses, sem garantias, mas livre para pedir, livre para existir sem máscaras. A noite caiu novamente. O frio retornou. O funcionário dormia de forma inquieta. Roberto permanecia acordado, atento aos próprios pensamentos. Sentia o corpo fraco, os músculos cansados, a cabeça leve demais. Sabia que, se não fossem encontrados logo, a situação se tornaria irreversível. Mesmo assim, havia algo diferente. O medo ainda existia, mas não dominava tudo. Em seu lugar surgia uma aceitação estranha. Não resignação, mas entrega. Roberto percebeu que, pela primeira vez em muitos anos, não estava tentando controlar o desfecho. Estava apenas ali, presente, consciente. Antes de dormir por alguns minutos, juntou as mãos de forma instintiva. Não pediu riquezas, nem soluções complexas. Pediu apenas água, pediu clareza, pediu a chance de reparar algo que ainda não sabia como. O vento soprou leve, levantando pequenas partículas de areia. Roberto sentiu o frio na pele e, paradoxalmente, uma espécie de calor interno, discreto, quase imperceptível. Não era esperança no sentido comum. Era algo mais simples, uma confiança frágil, mas real, de que não estava completamente sozinho naquele espaço imenso. Adormeceu por breves instantes, embalado por um silêncio diferente. E mesmo sem perceber, algo dentro dele já havia mudado. O amanhecer chegou de forma quase imperceptível. Não houve cores vivas nem céu aberto, apenas uma mudança lenta no tom da escuridão. Roberto abriu os olhos com dificuldade, sentindo o corpo pesado, como se tivesse passado a noite carregando algo invisível. A boca estava seca, a cabeça latejava. Por um instante não soube onde estava. Depois, o silêncio vasto do sertão devolveu tudo de uma vez. O funcionário ainda dormia, encolhido no banco. Roberto tentou se mover e sentiu uma fraqueza profunda percorrer as pernas. Apoiado na porta do carro, ficou alguns segundos parado, respirando com cuidado. O ar da manhã era frio, mas limpo. Havia algo diferente nele, uma quietude que não existia no dia anterior. Foi então que percebeu um movimento distante. No início, pensou ser efeito do cansaço. Piscou várias vezes, forçando o foco. No horizonte, entre a linha baixa da vegetação, alguém caminhava. Um homem sozinho, avançando com passos regulares, como se aquele terreno não oferecesse resistência alguma. Roberto sentiu o coração acelerar. Não chamou o funcionário de imediato. Observou. O homem se aproximava sem pressa, vestindo roupas simples, claras, gastas pelo uso. Não carregava mochila visível, nem garrafa, nem chapéu. Caminhava como quem conhece o ritmo do lugar. O sol começava a subir atrás dele, projetando uma sombra longa sobre a areia. Quando a distância diminuiu, o homem levantou a mão em um gesto simples, quase cotidiano. Não parecia surpreso ao ver o carro atolado, nem os dois homens exaustos. Aproximou-se até ficar a poucos metros. O rosto era comum, marcado pelo sol, mas havia algo no olhar que prendeu Roberto de imediato. Não era curiosidade, era atenção plena. O homem falou primeiro, com voz baixa, firme, sem urgência. Roberto. Ouvir o próprio nome daquela forma fez o estômago de Roberto se contrair. Ele olhou ao redor, tentando entender como aquele desconhecido podia saber quem ele era. Não houve tempo para perguntas. O homem continuou falando, como se aquilo fosse o mais natural do mundo. Vocês estão fracos, precisam sair daqui logo. O funcionário acordou com a voz e se sentou, confuso. Olhou para o estranho com desconfiança. Roberto tentou responder, mas a garganta estava seca demais. Apenas assentiu com a cabeça. Tem água? Perguntou Roberto, quase em um sussurro. O homem não respondeu diretamente.
Aproximou-se mais um pouco e olhou em volta, avaliando o terreno com calma. Depois, fez um gesto curto com a mão. Venham comigo, não é longe. O funcionário hesitou, murmurando algo sobre não se afastar do carro. Roberto sentiu a mesma resistência surgir automaticamente. Tudo nele fora treinado para desconfiar, calcular riscos, exigir garantias. Mas havia algo naquela presença que não permitia demora. Não era autoridade. Era convicção tranquila. A gente não tem força, disse Roberto. O homem olhou diretamente para ele. Eu sei, mesmo assim, dá. Sem discutir, Roberto chamou o funcionário. Saíram do carro com dificuldade. Cada passo exigia esforço. O sol já começava a aquecer a areia, mas o homem mantinha um ritmo lento, ajustado à fragilidade deles. Em nenhum momento apressou ou pressionou. Apenas seguia, olhando para frente. Caminharam por alguns minutos em silêncio. Roberto sentia o coração bater forte, a visão escurecer nas bordas. Pensou que talvez não aguentasse muito mais. Em certo ponto, o homem parou diante de um trecho aparentemente igual a todos os outros. Apenas chão seco, pedras pequenas, nenhuma vegetação mais alta. Aqui, disse ele. Roberto olhou em volta, confuso. Aqui o quê? O homem se agachou e tocou o chão com a mão aberta, como quem reconhece algo familiar. Cavem. O funcionário olhou para Roberto incrédulo. Não havia ferramentas, apenas as mãos. Roberto sentiu um impulso de rir, mas o riso não veio. Em vez disso, ajoelhou-se com dificuldade e começou a cavar. A areia estava quente na superfície, mas mais fria logo abaixo. O funcionário fez o mesmo, movendo a terra com pressa crescente. Depois de alguns minutos, algo mudou. A areia começou a ficar mais escura. Roberto sentiu os dedos úmidos. Cavaram mais um pouco com urgência renovada. A água surgiu lenta, depois mais firme, preenchendo o pequeno buraco improvisado. Era limpa, clara, real. Roberto ficou parado, olhando, sem reagir. O funcionário levou as mãos à água e bebeu com cuidado, como se temesse que desaparecesse. Roberto fez o mesmo. A água estava fresca, desceu pelo corpo como algo maior do que alívio físico. Era presença. Quando ergueu o rosto para agradecer, o homem não estava mais ali. Olhou ao redor, atordoado. Chamou, primeiro baixo, depois mais alto. Não houve resposta. A planície estava vazia, silenciosa. Apenas o vento leve e o sol subindo. O funcionário também procurava com os olhos, girando o corpo devagar, sem entender. Ele estava aqui, disse Roberto mais para si mesmo. Beberam mais um pouco de água, com cuidado, respeitando o ritmo do corpo. Depois de alguns minutos, Roberto sentiu a cabeça clarear levemente. A fraqueza não havia desaparecido, mas agora havia direção. Sem saber exatamente como, conseguiram retornar ao carro. Mais tarde, ainda naquele dia, a equipe de resgate chegaria. Mas naquele momento, sentado no chão, com as mãos ainda molhadas, Roberto compreendeu algo sem precisar formular em palavras. Não fora acaso, não fora sorte, não fora técnica, era escolha. Escolher seguir, mesmo sem garantias. Escolher confiar, mesmo cansado. Escolher cavar onde tudo parecia seco. Roberto fechou os olhos por um instante. Não sentiu euforia, sentiu paz. Uma paz discreta, firme, como a água que continuava ali, brotando em silêncio sem precisar provar nada a ninguém. O resgate chegou no meio da tarde, quando o sol já começava a perder força. Roberto ouviu primeiro o som distante do motor, confundindo com o vento. Depois, o funcionário apontou para o horizonte, onde um veículo avançava lentamente pela areia. Não houve gritos nem gestos exagerados, apenas um alívio silencioso, contido, como se ambos soubessem que aquela parte já não lhes pertencia mais. Os socorristas desceram apressados, oferecendo água, sombra, palavras técnicas. Fizeram perguntas, avaliaram sinais vitais, insistiram para que se sentassem. Roberto respondeu com frases curtas, obediente, diferente do homem que costumava comandar qualquer ambiente. Enquanto bebia a água com cuidado, olhou para o ponto onde haviam cavado horas antes. A pequena nascente ainda estava ali, discreta, resistindo ao sol. Ninguém pareceu notar. De volta à cidade mais próxima, Roberto passou por exames,
descanso forçado e recomendações médicas. O corpo se recuperava aos poucos, mas algo dentro dele permanecia atento, como se não quisesse mais adormecer. À noite, no quarto simples do hospital, ele fechava os olhos e via o homem caminhando pelo sertão, sem pressa, chamando-o pelo nome. Não sentia medo, sentia responsabilidade. Quando voltou para casa, em Fortaleza, tudo parecia igual e, ao mesmo tempo, deslocado. O apartamento amplo, os móveis caros, o silêncio controlado. Caminhou pelos cômodos como um visitante. Na cozinha, abriu a torneira e deixou a água correr por alguns segundos além do necessário. Observou o fluxo transparente, contínuo, e sentiu um aperto no peito. Fechou devagar. Nos dias seguintes, retomou reuniões e compromissos, mas algo havia mudado de forma irreversível. Roberto escutava mais do que falava, interrompia menos. Passou a perceber detalhes que antes ignorava. A forma cansada com que um funcionário segurava o copo de plástico, a ansiedade contida de um fornecedor pequeno, a pressa desnecessária com que tudo era conduzido. Em uma reunião com diretores, alguém comentou sobre a expansão agressiva de uma fazenda recém-adquirida, que exigiria o deslocamento de famílias locais. Roberto pediu mais informações. Pela primeira vez, questionou o impacto real da decisão. O silêncio na sala foi desconfortável. Ele sustentou o olhar dos presentes sem dureza, apenas com firmeza. Algumas semanas depois, tomou uma decisão que surpreendeu muitos. Vendeu parte dos ativos mais lucrativos, especialmente aqueles que dependiam de exploração intensa de recursos naturais. Não foi um gesto impulsivo. Foi calculado, mas guiado por um critério novo. Não buscava mais apenas retorno financeiro. Buscava coerência. Com o dinheiro, criou um projeto simples, direto, sem marketing excessivo. Um programa de perfuração de poços artesianos em comunidades do semiárido, priorizando regiões esquecidas, onde o acesso à água ainda determinava a sobrevivência diária. Roberto não colocou seu nome no título do projeto. Não participou de inaugurações oficiais. Preferiu o trabalho silencioso. Nos primeiros meses, enfrentou resistência. Alguns parceiros não entenderam. Outros acharam que era uma fase, uma resposta emocional a um trauma. Roberto não se deu ao trabalho de explicar. Ele próprio não precisava de uma narrativa convincente. Sabia apenas que não podia mais ignorar o que agora enxergava com clareza. Visitava as comunidades de forma discreta, muitas vezes sem avisar. Observava, escutava histórias, via mulheres carregando baldes, crianças esperando em filas improvisadas, homens calculando cada litro. Não prometia nada além do que podia cumprir. E cumpria. Em 2 anos, 37 poços foram perfurados. A água chegou limpa, constante, transformando rotinas inteiras. Mais de 22 mil pessoas passaram a ter acesso regular. Roberto acompanhava os relatórios, mas o que realmente o marcava eram as cenas simples. Uma criança bebendo sem pressa, um idoso lavando as mãos com cuidado, uma família reorganizando o dia porque já não precisava caminhar quilômetros sob o sol. Sua imagem pública mudou. A arrogância deu lugar a uma postura reservada. Os ternos caros foram substituídos por roupas simples nas visitas. Em entrevistas raras, falava pouco de si e muito das comunidades. Não usava palavras grandes. Não falava em redenção. Falava em responsabilidade. Em casa, os hábitos também se transformaram. Reduziu o ritmo de trabalho, dispensou excessos, passou a cozinhar para si mesmo. O silêncio já não o incomodava. Às vezes, sentava-se na varanda com um copo de água e ficava ali, apenas observando o fim da tarde. Pensava pouco no passado e menos ainda no futuro. Estava presente. Certa vez, ao visitar uma das primeiras comunidades atendidas, reconheceu um rosto familiar. Um homem que, no início, o havia tratado com desconfiança. Agora sorria fácil, oferecia café, mostrava o poço como quem mostra um tesouro coletivo. Enquanto conversavam, alguém comentou que aquele lugar costumava ser chamado de Terra Seca. O nome já não fazia sentido. Roberto ouviu em silêncio. Não procurava explicações místicas para o que vivera. Não precisava rotular. Sabia apenas que algo o havia encontrado quando ele já não tinha forças para resistir. E que desde então, cada escolha carregava um peso novo, mais real. Em reuniões importantes,
Quando alguém tentava impor decisões pelo medo ou pela força, Roberto se lembrava do sertão, da areia, da água brotando onde nada parecia possível, e perguntava com calma se havia outra forma. Alguns riam, outros refletiam. Ele aceitava ambos. Com o tempo, percebeu que seu verdadeiro trabalho já não estava nos contratos, mas nas pessoas que se aproximavam buscando orientação. Funcionários, parceiros, desconhecidos. Roberto não dava conselhos prontos. Fazia perguntas simples, escutava, criava espaço, tornou-se, sem perceber, um ponto de calor em meio a ambientes antes frios, não porque falasse de bondade, mas porque a praticava sem alarde. Não buscava reconhecimento. O reconhecimento vinha na forma de confiança. Às vezes, ao passar por estradas longas, via andarilhos à beira do caminho. Parava o carro, oferecia água, não perguntava histórias, não dava sermões, apenas entregava o que tinha e seguia. Em uma dessas ocasiões, um funcionário mais jovem perguntou por que ele sempre fazia isso. Roberto pensou por alguns segundos antes de responder. Disse apenas que a água não era dele. Nunca fora. À noite, em seu quarto, guardava um cantil simples sobre a mesa. Não como lembrança de sofrimento, mas como sinal de direção. Um objeto pequeno, silencioso, que o mantinha atento ao essencial. O homem que um dia negara a água, agora dedicava seus dias a garantir que ela chegasse onde sempre faltara. Não por obrigação, não por culpa, mas porque, em algum ponto do sertão, havia aprendido que enxergar muda tudo. E essa mudança, diferente de qualquer outra que já vivera, permanecia. Não como um evento extraordinário, mas como um fluxo constante, discreto, firme, como a água que brota sem anunciar, sustentando a vida muito depois de quem a encontrou seguir adiante. Os anos passaram sem alarde. Roberto envelheceu de forma quase discreta, como quem não tem mais pressa de provar nada. Os cabelos embranqueceram, os passos ficaram mais lentos, mas o olhar mantinha a mesma atenção tranquila que aprendera no sertão. Já não aparecia em eventos, não dava entrevistas, não assinava textos. Preferia o anonimato confortável de quem encontrou o próprio lugar. Numa manhã clara, saiu cedo de casa levando apenas uma mochila pequena. Pegou a estrada sem anunciar a ninguém, como fazia às vezes. O destino era uma comunidade simples, uma das primeiras a receber um poço do projeto. Não avisou. Gostava de chegar sem expectativa criada. Ao descer do carro, ouviu risos. Crianças brincavam perto da bomba manual, enchendo garrafas, molhando os pés de propósito. A água jorrava firme, constante, como se sempre tivesse estado ali. Roberto ficou alguns passos afastado, observando. Não sentiu orgulho, sentiu pertencimento. Sentou-se num banco improvisado à sombra. Uma mulher o reconheceu depois de alguns minutos, não pelo nome, mas pelo rosto tranquilo. "O senhor voltou", disse com um sorriso simples. Ele assentiu. Só de passagem. Ela lhe ofereceu café. Roberto aceitou. Bebeu devagar, sentindo o calor da xícara nas mãos envelhecidas. Olhou ao redor. Tudo era simples. Tudo era suficiente. Um menino se aproximou curioso, perguntando por que ele ficava olhando a água como se fosse novidade. Roberto sorriu de leve. "Porque nem sempre a gente enxerga o que sustenta a vida", respondeu. Mais tarde, enquanto caminhava pela pequena vila, ouviu duas mulheres conversando perto de uma casa. Falavam sobre a seca antiga, sobre como tudo mudara depois que a água chegara. Uma delas disse, quase em tom de comentário comum: "Teve gente que falou que isso foi coisa de Jesus passando por aqui." A outra deu de ombros. Seja quem for, fez bem. Roberto parou por um instante, sem ser visto. O nome ficou no ar, simples, sem peso. Não houve choque. Não houve confirmação. Apenas um reconhecimento calmo, como quem ouve algo que já sabia sem precisar dizer. Continuou andando. O sol estava alto, mas não castigava. Havia uma brisa leve. Passou a mão pela terra úmida perto do poço e depois limpou os dedos na calça. Pensou em quantas vezes tentara controlar tudo, possuir tudo, explicar tudo. Agora aceitava não entender. Antes de ir embora, aproximou-se da bomba novamente. Uma criança menor lutava para alcançar a alavanca. Roberto ajudou, segurando com cuidado.
A água saiu forte, respingando. A criança riu alto. Ele também. Despediu-se sem discursos. Entrou no carro e seguiu pela estrada de terra. Não havia música, não havia pressa. Apenas o som dos pneus e o vento entrando pela janela. No fim da tarde, parou num pequeno mercado à beira da estrada. Comprou pão, queijo e água. Ao sair, viu um homem sentado perto da sombra curta de um poste. Roupas gastas, pés empoeirados. Roberto não hesitou. Entregou uma garrafa de água e um pedaço de pão. O homem agradeceu com um aceno tímido. Não houve conversa. De volta ao carro, Roberto respirou fundo. Não sentia que estava repetindo um gesto aprendido. Sentia que estava apenas sendo coerente. Chegou em casa ao anoitecer. Preparou uma refeição simples. Comeu em silêncio. Depois sentou-se perto da janela com uma xícara de café. Observou a cidade desacelerar. Pessoas voltando para casa. Luzes se acendendo. Pensou no sertão. Pensou na areia. Pensou na água brotando. Não como lembrança extraordinária, mas como parte de quem se tornara. Antes de dormir, deixou um copo de água sobre a mesa. Não por necessidade, por gratidão silenciosa. A vida seguia comum, sem sinais visíveis de algo maior. E ainda assim, tudo estava diferente. Roberto fechou os olhos com a certeza tranquila de que aquilo que o encontrara um dia continuava ali. Não à frente, não acima, mas presente, como a água